Olá, meus queridos amigos do quarto período de Direito, bem-vindos à nossa aula online, aula que tem o objetivo de finalizar o conteúdo da nossa prova, tá? No que se refere à temática de Direito Cambiário e uma pequena parte aí de sociedades, tudo bem? Gostaria, antes de dar início ao nosso conteúdo, para não deixar o nosso vídeo grande, falar aqui bem rapidinho, tá? Dar dois recadinhos para vocês. O primeiro, que vocês se lembrem, tá? É do conteúdo da nossa prova. Então vocês devem ficar atentos à sociedade limitada, ficar atentos aos títulos de crédito, tudo bem? Então vimos já de início na sala de aula a letra de câmbio e a nota promissória, demos início ao cheque. Então vou retomar aqui a matéria de cheque, duplicata e ver o que interessa para a nossa prova do tema de sociedades, tá bom? O que não impede e o que não deve faltar para vocês, que é dar uma lida no material que está no e-mail, que a sociedade, a turma, né, que apresentou a sociedade limitada, postou lá no e-mail para todos, tudo bem? Bacana. E o segundo recado, que é o nosso combinado, tá bom? Que é esse vídeo aqui. Vocês estão vendo que estamos tratando dos nossos temas referente a título de crédito de uma maneira um pouco objetiva. Então, o que ficou combinado, depois que passasse essa época, né, nebulosa de provas de final de semestre, eu postaria alguns vídeos para vocês dos conteúdos que acho importante que vocês levem para o próximo período e para a vida profissional de vocês, tá bom? Então, não se esqueçam, tá, que esses vídeos serão publicados, mas o que interessa para vocês hoje é esse vídeo aqui, para poderem fazer a nossa prova, tudo bem? É isso, não vou me delongar muito, vamos tratar da nossa matéria, tá bom? Bacana. Bom, vimos na nossa aula, na nossa última aula, a natureza jurídica do cheque, que é o quê? Uma ordem de pagamento à vista, né? E aí, até analisamos o artigo 32, que diz o seguinte: o cheque é pagável à vista, considera-se não escrita qualquer menção em contrário. E tá aqui, né, a figura do cheque, só para vocês olharem com mais calma, mas tenho certeza que todos já viram um cheque aí, já estiveram com o cheque na mão. Bom, e aí, dessa natureza jurídica, né, ordem de pagamento à vista, nós lançamos o debate, que é o confronto, né, do que a lei determina e da prática da sociedade. Então, o cheque determina que a lei, determina que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Contudo, a sociedade tem essa prática de pré-datar, ou como melhor podemos dizer, pós-datar o cheque. O famoso bom para cheque, bom para tal data, tá? E aí nós fizemos o debate. O que é válido, o que é importante, o que não é. Bom, a título de provas objetivas, né? O cheque, gente, é a ordem de pagamento à vista, é o que a lei determina. Então não percam isso de vista. O cheque não é a ordem de pagamento a prazo, é uma ordem de pagamento à vista. Não podemos ignorar o que a lei fala. Agora, vocês como acadêmicos, né, no ambiente de produção científica, devem ter uma resposta mais completa na mente. E que resposta é essa? O cheque, abre aspas, tá? O cheque é uma ordem de pagamento à vista, conforme o artigo 32 da Lei de Cheque. Contudo, a prática reiterada da sociedade de pós-datar o cheque gerou um fenômeno de quê? De possibilitar a pré-datação do cheque. E, somado a isso, os julgados, principalmente o que se refere à súmula 370 do STJ, deixa claro que, se as partes pactuarem uma data futura para o pagamento do cheque, deverá ser observada, deverá ser respeitada essa data. Tudo bem? Então essa é a resposta de um acadêmico que está aí numa produção científica numa faculdade, tá bom? Agora, como eu disse, o cheque é a ordem de pagamento à vista. Essa é a natureza jurídica, tá? Só para consolidar o nosso debate aí, como já vínhamos fazendo em sala, tá aí a súmula 370 do STJ, que determina que caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque
pré-datado, tá? Por que caracteriza dano moral? Se você pactua, num contrato de confiança, pós-data o cheque, coloca o cheque para ser descontado numa data futura, e aí você, recebendo o cheque, você desconta esse cheque antes da data, o que você incorre, né? De que perigo você incorre? De não ter saldo na conta corrente do emitente do cheque. E aí o cheque vai voltar, vai ser carimbado, possivelmente, né, vai ficar anotado lá no banco como uma pessoa que não quita o cheque, né, como uma pessoa, né, gera uma negativação interna dentro do banco. Não sei se vocês sabiam disso, tá? A pessoa que tem ali cheques devolvidos, o banco, ele meio que computa isso. Então, de repente, a pessoa chega para abrir uma conta, chega para tentar aumentar o saldo, o limite do cartão de crédito, tudo isso é computado, é salvo lá no arquivo do banco, tá? E pior ainda se essa pessoa vier a ser negativada. Então, se você descontar esse cheque antes do prazo, você vai estar caracterizando o dano moral. Tudo bem? É isso. Então, a respeito da natureza jurídica do cheque, espero que tenha ficado claro que o mesmo é uma ordem de pagamento à vista. Então, objetivamente é isso. Mas não podemos esquecer que a prática, né, reiterada da sociedade, através desse contrato de confiança, né, de pós-datar o cheque, ele deve ser considerado. É isso, tudo bem? Muito bem, gente. E quais são as posições jurídicas que se compõem no cheque, tá? Nós temos aí o nosso famoso sacador, já vimos bastante, aquele que saca, né? Como no vôlei, saca o cheque, emite o cheque, emite qualquer título de crédito. Temos a figura do sacado, que no nosso caso aqui é importantíssimo lembrar que necessariamente vai ser um banco ou instituição financeira equivalente. Um banco ou instituição financeira equivalente. O que é uma instituição financeira equivalente, professor? Por exemplo, o Sicoob, né? Que não é um banco propriamente dito, na verdade é uma cooperativa de crédito, né? Então, a instituição financeira equivalente, temos cheques exalados pelo Sicoob, tá? E a terceira posição jurídica, o tomador beneficiário, a pessoa que vai ser beneficiada com o cheque, tudo bem? Quero que vocês tenham em mente aqui um comparativo entre as três posições jurídicas da letra de câmbio, que são as mesmas, né? Sacador, sacado e tomador, com as três posições jurídicas do cheque, tá? Por quê? Principalmente no que se refere aí ao sacado. Se vocês se lembrarem bem aí da letra de câmbio, nós temos o sacado como uma terceira pessoa qualquer que vai analisar aquele título que chegou à sua mão, vai dar o seu aceite ou não. Por outro lado, aqui o sacado é o banco ou instituição financeira necessariamente, tudo bem? Então essa figura do sacado aí, embora as posições jurídicas sejam as mesmas, a figura do sacado é diferente. Aqui nós temos uma terceira pessoa, aqui nós temos um banco, tudo bem? E aí vale um OBS importantíssimo, porque o banco ele é um mero intermediador, ele não tem uma obrigação cambial. Então, olhem bem aqui a figura do sacado na letra de câmbio, em que ele vai dar o seu aceite, em que ele pode ser cobrado judicialmente pelo não pagamento, em que ele pode ter o que? Avalistas, né? Coobrigados, e por aí vai. Então, ele é uma figura cambial muito clara. Por outro lado, no cheque, o sacado, ele não é uma figura cambiária, ele é um intermediador. O banco, ele cobra para que você mantenha lá uma conta aberta. E, tendo o saldo lá disponível, ele vai pagar o cheque, tudo bem? Então, ele é o sacado apenas porque é contra ele que se emite o título para pagamento. Mas ele não tem obrigação jurídica nenhuma. Ele não é responsável pelo pagamento, no sentido de prover os fundos, né? Ele é responsável pelo pagamento apenas como intermediador, mas ele não vai providenciar saldo para pagamento. Quem tem que providenciar isso é o próprio sacador, tá? Então, na letra de câmbio é diferente. Se
o sacado aceitar o título, é ele sacado que vai ter que prover fundos para pagar a letra, não é isso? Então observem bem que são figuras diferentes, embora o nome seja o mesmo. Muito bem. Então, só a título aí de incrementação, dê uma olhada no artigo 18, parágrafo 2º, e no artigo 29 da lei do cheque. Tudo bem? Muito bem. Então, já que entramos nesse mérito, né, da figura aí do sacado como apenas o intermediador, cabe a nossa pergunta aqui. O cheque comporta aceite? Tem aceite, né, esse instituto aí dos títulos de crédito no cheque? Bom, vamos lembrar o que é o aceite a partir aí da letra de câmbio, né? O sacado recebe o título, faz a sua assinatura no título, indicando que ele aceita. E aí ele devolve o título e na data do pagamento, o aceitante, o sacado, vai lá quitar a letra de câmbio, tá? Ou então ele pode não aceitar. Também é uma possibilidade, já que nós vimos que o aceite na letra de câmbio é facultativo. Tudo bem? Agora aqui, gente, olha a observação que nós fizemos. O banco é um mero intermediador. Então, suponhamos que chega um cheque lá no caixa do banco. O caixa do banco analisa que tem fundos na conta corrente do correntista, né, que emitiu aquele cheque. Então, o caixa do banco vai receber o cheque, vai olhar e tem dinheiro na conta. Ele pode deliberadamente não pagar o cheque, tá? O cheque está um título válido, ok? Está na mão dele. Ah, não vou pagar, não aceito. Gente, não existe essa possibilidade, tá? O banco é apenas um intermediário. Não cabe a ele aceitar ou não aceitar o título. Havendo fundos, havendo dinheiro na conta, o banco é obrigado a pagar o cheque. Então, não existe aceite para o cheque, tá? Então vamos relembrar aí, na nossa cadeia de título de crédito, na letra de câmbio tem aceite e ele é facultativo. A nota promissória não tem aceite, porque nem temos a figura do sacado lá, né? Já que a nota promissória é uma promessa de pagamento, não é uma ordem de pagamento, não é isso? Vimos isso aí, importante para a prova, tá? Lembrar que a nota promissória é uma promessa de pagamento. Então, na letra de câmbio tem aceite facultativo, na nota promissória não tem aceite, e aqui no cheque, apesar de termos a figura do sacado, não tem aceite. Por quê? Por essa natureza aí do banco, de ser apenas um intermediário, tá? E não uma figura cambial. Muito bem? Então, só para sacramentar aqui, cheque comporta aceite? Não, não comporta aceite. E quais que são os requisitos formais do cheque? Amigos, presentes lá no artigo 1º e 2º, e não foge absolutamente em nada do que vimos aí com relação aos outros títulos, tá? Então, dê uma olhadinha com calma lá no artigo 1º e 2º da lei. Tá até aqui no nosso slide, tá? Artigo 1º, o cheque contém a denominação cheque, escrita no contexto do título, expressa na língua em que este é redigido, a ordem incondicional de pagar quantia determinada. Então vejam aí, gente, que a ordem é incondicional, isso aqui vale a pena observar, né? É incondicional por quê? Justamente porque não tem aceite no cheque. Você vai mandar o cheque para o banco não tem opção, tá? É uma ordem incondicional de pagamento, de pagar a quantia determinada. Inciso 3º, o nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar, né, o sacado, e por aí vai, tá? Vou deixar vocês fazerem aí esse exercício de olharem os demais requisitos. Mas se vocês olharem a figura do cheque, pensarem na figura do cheque, vocês vão ver os requisitos obrigatórios aí, tá? O que? A data de emissão e de vencimento, a assinatura, né, do correntista, o beneficiário, o valor,
o valor por extenso, tá? Tá tudo aí. A agência a que se refere o título, por aí vai. Então dê uma olhadinha lá nos artigos 1º e 2º da lei do cheque. Tudo bem? Aqui também vai uma não é nem dica não, uma curiosidade, tá? O cheque é ordem incondicional de pagar a quantia determinada. Então vejam bem que a quantia deve ser determinada, tá? Então não poderia colocar, por exemplo, né? Já surgiu essa questão em prova. Eu não me lembro agora em que prova que caiu. Mas vamos pegar aqui o nosso cheque. Nessa parte aqui em que se descreve numericamente o valor, a pessoa colocou o quê? Interrogações. Aí você já poderia pensar, todo mundo sabe disso, né? Ah não, o cheque, o que vale é o que está escrito por extenso. Então isso aí não invalidaria o cheque. Até aí tudo bem. Então para quem não sabia, tá, o que vale mesmo no cheque é o que está escrito por extenso, tá? Então a pessoa colocou interrogações aqui. E por que ela colocou interrogações na parte numérica? Porque na verdade ela estava no estudo de caso lá, ela estava devendo uma quantia para a pessoa muito grande. E ela sabia que na conta ela não tinha todo o valor. Então ela falou para a pessoa, eu vou emitir o cheque para você, vou te pagar tudo que tem na minha conta e o que faltar eu te dou em dinheiro. Então você vai lá e desconta o cheque. Só que eu não tenho como saber aqui agora quanto que eu tenho na minha conta. Então o que eu vou fazer? Na parte numérica eu vou colocar interrogações e aqui eu vou colocar a quantia de tudo que tiver na minha conta. E aí qual que era o exercício, né? O exercício mental. Era o caixa do banco receber esse cheque e olhar e falar tudo que tiver na minha conta. Então ele deveria raciocinar que o correntista queria o quê? Que eu pagasse através do cheque todo o valor que tivesse na minha conta para quem estava descontando aquele cheque, tá? Isso é válido? Não é válido. Por quê? Porque a lei determina que é uma ordem condicional de pagar a quantia determinada, tá? Isso aí é apenas uma curiosidade de prova, tá? Salvo engano aí foi prova da OAB, então fica aí a curiosidade para vocês. Então essa aí, gente, esses aí na verdade são os requisitos formais do cheque. Bacana. Quanto à emissão, o cheque é abstrato, ou seja, ele é não causal. Lembram-se dessa análise que fizemos sobre o título ser causal ou não causal? Eu até fiz a brincadeira lá com a colega Ludmila, em que eu emitia para ela uma nota promissória apenas por ela ser uma boa acadêmica, por ter tirado total na prova. Então tá aqui, eu estou emitindo um título. Tem uma causa? A lei me obriga a emitir esse título? Não. Então, quanto à emissão, trata-se de um título abstrato ou não causal, tá? O cheque segue essa mesma linha, esse mesmo raciocínio, tá? É um título não causal. Como nós vimos, o único título causal que nós temos hoje no ordenamento brasileiro é a duplicata. Nós vamos ver logo em seguida o porquê, tudo bem? Então, anotem aí, tá? Eu não tenho causa para emissão do cheque. Eu posso emitir o cheque para qualquer tipo de natureza, a qualquer momento que eu quiser, pela motivação que eu quiser. Vale observarmos aí a súmula 388 do STJ, tá? Que diz o seguinte: a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Isso é importantíssimo também, súmula também de cabeceira de advogado, tá? Qualquer que seja a devolução, o motivo da devolução indevida do cheque, isso caracteriza dano moral. Então, a fundamentação da sua petição, ela é muito simples. Se não foi problemabilidade de assinatura, estou falando mesmo de devolução indevida. O cheque, você emitiu, o seu sacador emitiu o cheque contra o banco e em favor da loja de roupas que você comprou alguma roupa. Então, a loja pegou o seu cheque, né, entregou as roupas e na data pactuada entre vocês, leva o cheque para desconto no banco. O cheque é válido, não tem problema de assinatura,
e você tem dinheiro mais do que suficiente na conta para cobrir aquele cheque. Contudo, por um erro do banco, de sistema, qualquer que seja, o cheque é devolvido, como se constasse que não tem saldo na sua conta. Então foi uma devolução indevida do cheque. Está caracterizado dano moral. Você não precisa nem ter ficado sabendo disso, tá? Você não precisa ter passado nenhum constrangimento. Você pode ter recebido a ligação da loja de roupas, né? Falou, doutor ou doutora, o seu cheque foi devolvido, né? Provavelmente aconteceu alguma coisa na sua conta, né? Então, assim, por mais solícito que a loja né, que a loja possa ser, por menos constrangimento que você tenha passado, o STJ caracteriza hoje a devolução, qualquer que seja o motivo, desde que indevida, como caracterizadora de dano moral, tá bom? Então, dica importante, se você não, né, porventura não vier assistir meus outros vídeos, é importante que você saiba pelo menos isso, tá? No que se refere a endosso e aval, vale tudo que vimos aí anteriormente, tá? O cheque também é um título à ordem, então ele é transmissível por endosso, tá? E aí vale aqueles tipos de endosso que nós vimos, tudo bem? Endosso em branco, endosso em preto, lembrem-se disso. E aval, então ele também pode ser garantido por aval? Pode, tá? Temos aí a figura do avalista, avalizando o cheque, dando esse reforço de pagamento, tudo bem? Sem novidades. Temos aí, gente, aí mudando um pouco a temática do cheque, alguns itens importantes que a lei trouxe, que é importante que a gente analise. Então, é como se não tivesse escrito no cheque. Por mais que você adicione ao cheque, vai ser desconsiderado. Então, vejam o nosso tópico aqui. Consideram-se não escritas as seguintes cláusulas. Então, por mais que você coloque no cheque, ela vai ser desconsiderada. Letra A. O pagamento não à vista, o pagamento a prazo. Então, a gente volta aí para o artigo 32, né? Falando que o cheque é pagamento à vista e considera-se não escrita qualquer menção em contrato. Então, diante da lei, é isso aí, tá? Se você colocar lá qualquer pagamento que não seja à vista, a lei determina que é uma cláusula não escrita. Só que o que nós vimos? Aí vem o OBS, né? Nós vimos que pela prática reiterada, isso foi modificado. Tudo bem? Mas ainda cai muito em prova. Item B. De isenção do emitente quanto à garantia de pagamento do título. Então, se por algum motivo você emite um cheque e sabe-se por que lá você emite no cheque uma cláusula, né? OBS. O emitente deste cheque não garante o seu pagamento. E a pessoa recebe esse cheque, tá? E desconta o cheque e não tem saldo, você não vai poder se valer daquela cláusula, tá bom? É como se ela fosse na escrita. E aí, quanto a isso aqui, nós não temos nenhum OBS, tá? Nenhuma prática reiterada na sociedade que quebre isso, não. Então, se você colocou lá, não garanta o pagamento do cheque, recebe aí para ver o que dá, né? Eu não sei porque uma pessoa receberia um cheque desse, mas existe, né? Tem de tudo nessa vida, né? Então, o que vai acontecer? A pessoa que emitiu essa cláusula no cheque não vai poder se valer dela, tudo bem? Então, tomem cuidado com isso. Artigo 15 é como se você nunca tivesse escrito nada lá. E outra cláusula importante aí, que algumas pessoas tentam colocar no cheque também, que é a estipulação de juros. Então, suponhamos que você emite um cheque, coloque lá a data de hoje e, posteriormente, coloque o bom para o mês de janeiro de 2018. Aí, chegando na data, né, do mês de janeiro, você liga para a pessoa, ou melhor, você vai no estabelecimento da pessoa. Pega aquele cheque lá que eu emiti para você
Aí a pessoa pega, né? Você veio pagar? Na verdade não vim pagar, eu vim te pedir aí um prazozinho. Aí rapaz, né? Já passou aí um mês da emissão do cheque. Não, vamos fazer o seguinte. Eu vou lançar uma cláusula aqui no cheque de juros, 5%. E aí na hora o, o caixa do banco já vai, além de pagar o valor, vai te pagar os 5% de juros, tá? E aí você me dá mais um mês para pagar esse cheque. Pode isso? Não pode. Primeiro, por quê? Porque a estipulação de juros, conforme o artigo 10, é considerada não escrita. Então é a premissa máxima. Segundo, que lembre-se que o pagamento é de quantia determinada. Então essa cláusula lá de juros, o caixa não vai considerar ela, tá bom? Então não é válido, tudo bem? É como se não tivesse escrito. E agora um tema importante aí sobre cheque, que gera muita curiosidade e algumas vezes dúvida, embora seja um tema muito simples, que é a prescrição do cheque, tá? Bom, qual que é a prescrição do cheque? Dizendo aí de maneira simples, está lá no artigo 59. Vamos ler. Será de 6 meses a contar do final do prazo de apresentação do cheque. Será de 6 meses a contar do final do prazo de apresentação do cheque. Então, é bem possível que muitos de vocês, né, já tenham perguntado para alguém ou já tenham pesquisado, qual que é a prescrição do cheque? 6 meses. Bacana. Você acertou a questão pela metade. Você tem o conhecimento pela metade, tá? Por quê? Porque você deve saber indicar qual prazo de apresentação é esse. Eu conto 6 meses a partir de quando? Muita gente acha que é da emissão do cheque. Então eu emiti o cheque hoje, né? Dia 6 de dezembro. Dia 6 de dezembro, então eu conto a partir daqui 6 meses. Ou então muita gente acha que é a partir da data do vencimento. Então por mais que eu esteja emitindo o cheque hoje, dia 6 do 12, eu coloco lá na data de vencimento do cheque, dia 6 do 2 de 2018. Aí é a partir dessa data que eu conto 6 meses? Não e não, tá? Para ambos os casos, não. Os 6 meses começa a contar da data de apresentação. E vamos entender o que é a data de apresentação? O prazo de apresentação do cheque, vamos dar uma olhada aqui, tá? É, conforme descreve lá no artigo 33, de 30 ou 60 dias, tá? 30 ou 60 dias. Então, se vocês olharem lá no artigo 33, está escrito lá que o prazo para apresentação do cheque é de 30 ou de 60 dias. Fábio, eu não estou conseguindo entender o que é essa apresentação. A apresentação, gente, é você receber o cheque e ele ter a data, né, lá de emissão, e é o tempo que você tem para levar esse cheque para ser descontado no banco, tá? Fiquem sabendo que via de regra, legalmente falando, depois que passa esse prazo de apresentação, então você recebeu esse cheque. Como que a lei funciona, tá? O cheque é o quê? Ordem de pagamento à vista. Então lá na data de vencimento vai estar a mesma data de emissão. Isso conforme a lei, tá? Cheque é ordem de pagamento à vista, então se eu estou emitindo ele dia 6 do 12, ele também vem esse dia 6 do 12. Então eu teria o quê? 30 dias para pegar esse cheque e levar até o banco, ou 60 dias para pegar esse cheque e levar até o banco para que o banco desconte o valor, me entregue esse valor. Se eu perder esse prazo, conforme a lei, eu perdi o cheque, tá? Eu não posso mais apresentar. O banco não é obrigado a me pagar. Agora, como que funciona na prática? Na prática, tanto eu recebo o cheque com data para pagamento futuro, quanto depois de 30 dias,
os bancos, ou 60 dias, os bancos pagam sim. Se tiver dinheiro na conta, paga, tá? Agora, tome cuidado para diferenciar o que é a lei e o que é a realidade. Tudo bem? Então, qual que é a diferença aí de 30 para 60 dias? Se o cheque for descontado na mesma praça, ou seja, na mesma cidade em que ele foi emitido, então o prazo de apresentação é de 30 dias. Agora, se for cheque de prazo diferente, eu tenho 60 dias para apresentar esse cheque, tá? Então você vai observar o que? Falando aí juridicamente do que eu posso fazer ou não com o cheque, independentemente do que a lei fala. Eu recebi o cheque. Você vai olhar o que? Você vai olhar o que está escrito aqui, ó, nessa data de emissão ou de vencimento, tá? Se tiver escrito aqui dia 6/12, você vai contar a partir de hoje, dia 6/12, aqui. 30 ou 60 dias. Se for de mesma praça, mesma cidade, ou 60 dias se for de cidade diferente, tá? Então o que vale é esse espaço aqui, tá? Que é tanto de vencimento quanto de emissão. Ele vai ser de emissão quando você coloca aqui, né? A data, por exemplo, de hoje e coloca o bom para lá. Aí você considera que aqui é como se fosse a emissão. Mas na verdade é o vencimento. Tudo bem? É o vencimento, né? Se você colocou aqui e não colocou o bom para. Esse bom para aí traz muito problema. Porque fica aparecendo isso que eu estou falando mesmo, né? Que aqui é emissão e aqui é vencimento. Mas para juridicamente falando, a gente analisa isso aqui, tá? Então data de emissão ou data de vencimento é tudo aqui. Então vamos supor que eu emiti um cheque aqui em Montes Claros para uma pessoa e essa pessoa embolsou o cheque e viajou para a Bahia, ou viajou para Bocaiúva, ou para Mato Verde, ou para Porteirinha, tá? Considerando que eu estou aqui em Montes Claros, né? Então emitiu o cheque em Montes Claros, mas ele foi descontado em Bocaiúva, em Porteirinha, em Monte Azul, em Mato Verde. O prazo é de 60 dias, se ele for descontado em prazo diferente. Então, na hora que a instituição financeira, o banco, olha o cheque e vê que a emissão dele é de Montes Claros, ele vai considerar o prazo de apresentação 60 dias. Agora, se eu emito o cheque em Montes Claros, ele vai ser descontado em Montes Claros, fica aí valendo os 30 dias. Tudo bem? O que vale é em que prazo ele é descontado. Essa data aí ela é engraçadinha por quê? Porque muitas vezes o cara perde o prazo de apresentação dentro da cidade dele e aí para não correr nenhum risco ele pede para alguém, né, descontar o cheque em outra praça para ele, certo? Para poder não perder o prazo. Tem o nosso OBS aí, não está dando para enxergar direito, mas vou ler para vocês. A data de apresentação conta-se da data de emissão. Então é naquele campo lá que eu mostrei para vocês. Ignorem bom para, tá? Ignorem. O que vale é aquele espaço lá da data de emissão, que na verdade é data de vencimento. Tudo bem? Muito bem. Então, para finalizar, passaram-se 30 dias. Então, suponhamos que eu emiti o cheque hoje, dia 6/12, tá? Vamos imaginar aí que o mês de dezembro tem apenas 30 dias, não tenha 31. Então, dia 6/12 foi emitido o cheque. Ele é de mesma praça. Então, eu tenho até dia 6/1 de 2018, 30 dias para apresentar. Então, a partir do dia 6/1 de 2018, finalizado o prazo de apresentação, vou começar a contar o quê? 6 meses para a prescrição do cheque. Então vai aí, né? Dia 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7. Isso imaginariamente, tá? Se todos os meses tivessem 30 dias.
o que vale aí para a prescrição são os meses. Então, com relação aos da prescrição, tudo bem que sejam meses. Agora, para a apresentação é dias, tá? Então, considere se o mês tem 31 dias ou não. São dias. Então, nós fizemos aqui o exercício mental de que, como se o mês de dezembro fosse apenas 30 dias. Então, eu vou contar aí 30 dias para a apresentação na mesma praça. Então, do dia 6/12 de 2017 para 6/1 de 2018 é o prazo de apresentação. E aí, a partir daqui, eu começo a contar em meses a prescrição, tá? 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7. Então, estaria prescrito aí esse cheque emitido hoje, um cheque de mesma praça, em 6/7, tá? Muito bem. E com relação ao cheque de praça diferente, né? Então eu contarei, né? Foi emitido dia 6/12. Dia 6/1 passaram-se 30 dias. Dia 6/2 passaram-se 60 dias. Então, essa é a data de apresentação de um cheque descontado em praça diferente. E aí, a partir daí, eu conto 6 meses. Então, dia 6/8 estaria aí prescrito o cheque, tá? Considerando que tivesse tanto o mês de dezembro quanto o de janeiro, 30 dias apenas. Então, ficou entendido, gente? Simplificando, só para vocês entenderem o que é importante para a nossa prova mesmo. Vocês saberem me explicar qual que é a prescrição do cheque. Então, se eu perguntar lá, descreva a prescrição do cheque, o que vocês vão responder? Será de 6 meses a contar do final do prazo de apresentação do cheque. A apresentação que será de 30 dias em cheque de mesma praça e de 60 dias de cheque de praça diferente. Só isso. Tudo bem? Muito bem. Então encerramos aí a parte do cheque, tá? Relembramos muito do que já tínhamos visto e avançamos em alguns tópicos importantes. Pintou qualquer dúvida do cheque? Não entendi bem ainda a prescrição, Fábio. Já assisti o vídeo 3 vezes e não entendi. Essas cláusulas aí que não devem constar, não entendi. Não entendi ainda o que é abstrato, ou o que é causal ou não causal. Não entendi por que não cabe aceite, tá? Não entendi por que ele não é uma figura cambial. Não entendi a súmula. Não entendi o que é ordem de pagamento à vista. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor, tá? E digo mais, eu vou abrir, antes de fazer a nossa prova aí, um intervalo aí de 10 a 15 minutos, caso alguém tiver alguma dúvida de última hora, para me perguntar, tudo bem? Porque essa última aula aqui, ela não é, né, corpo a corpo, então acho importante vocês terem essa última oportunidade de perguntar, tá bom? Mas vocês viram que trata de conteúdo muito simples. Muito bem, vamos falar um pouquinho agora de duplicata. Lei 5474 de 68, tá? Gente, duplicata é um título de crédito de origem nacional, tá? Se por um lado nós importamos quase tudo da Itália, no que se refere a direito empresarial, aqui é uma coisa bem brasileira, a duplicata, tá? Então, duplicata, qual que é a natureza jurídica dela? Ela é o oposto do que é o cheque. Se o cheque é uma ordem de pagamento à vista, a duplicata é uma ordem de pagamento a prazo, tá? A prazo. E quanto à emissão, como nós já vimos, é um título causal, ou seja, ele não é abstrato. Então, todos os que vimos até então, antes da duplicata, eram títulos abstratos. Eu não tinha um motivo, a lei não me impunha a necessidade de emitir o título. Aqui nós temos um título, por fim, que é causal, tá? Então, olhem só pode ser emitido em razão de uma compra e venda mercantil ou prestação de serviço. Então, se eu estiver diante
de um pagamento a prazo decorrente de uma compra e venda mercantil ou prestação de serviços, tá? Eu tenho que emitir uma duplicata, tudo bem? Eu tenho que emitir uma duplicata. Ou, melhor falando, eu só posso emitir uma duplicata se eu estiver diante de uma compra e venda mercantil ou prestação de serviço. O que isso quer dizer? Lembram-se do que eu falei com relação a Ludmila lá? Ludmila, você é uma ótima acadêmica. Você fechou a minha prova. Tá aqui, vou te dar uma premiação. Uma letra de câmbio no valor de R$500. Ou melhor, letra de câmbio não. Vou te dar a nota promissória. Tá aqui, no valor de R$500. Quer saber de uma? Nota promissória também não. Vou te dar um cheque. Tá aqui, um cheque porque você é uma boa acadêmica. Até aí tudo bem. Agora se eu falar o seguinte, Ludmila, você é uma ótima acadêmica, gosto muito de você. Vou te dar aqui uma duplicata no valor de R$500. Eu posso fazer isso? Opa, não. Por quê? Porque eu só posso emitir uma duplicata em razão de uma compra e venda ou de uma prestação de serviços. A duplicata é um título causal. Tudo bem? Então, o que vocês têm que ter em mente aí? Em todo contrato de compra e venda mercantil ou prestação de serviços entre partes domiciliadas no Brasil, com prazo não inferior a 30 dias, pagamento a prazo, a contar da data da entrega ou despacho das mercadorias, deverá emitir o vendedor a respectiva fatura para apresentação ao comprador. No ato de emissão dessa fatura, poderá ser emitida duplicata para a circulação. Então, o que aconteceu? Eu emiti a mercadoria, tá? Ou eu entreguei a mercadoria. E nesse ato aí, eu tenho que fazer o quê? Apresentar a fatura para o meu comprador. Ou ainda, eu realizei uma prestação de serviços, também daí decorrerá uma fatura. Se eu quiser, eu posso fazer o quê? Para receber um pagamento a prazo, emitir uma duplicata para que a pessoa que recebeu minhas mercadorias ou para quem eu realizei a prestação de serviços me pague através da duplicata. Então reparem que apenas através da compra e venda ou da prestação de serviços que eu consigo extrair uma duplicata, tá? Vamos entender isso aqui melhor ainda? A fatura, então, nós vimos, como o texto diz aqui, né? A partir da entrega da mercadoria ou da realização dos serviços, deverá emitir o vendedor a fatura. Por que deve emitir a fatura? E melhor ainda, o que é uma fatura? Bom, quando você realiza uma compra e venda, se você estiver, né, dentro de toda a normalidade fiscal, você vai emitir uma nota fiscal. Essa nota fiscal vai ter os dados tributários, vai ter o nome das mercadorias que foram vendidas, os valores, a natureza da operação, tudo bonitinho, tá? Isso aí vale muito mais para o fisco do que para o comprador, tá? O comprador, ele necessita de algo mais palpável, algo que ele vai o quê? Conferir as mercadorias dele. Então a gente tem como resumo da nota fiscal a fatura. Então a fatura é o resumo da nota fiscal. Bacana. Então ele vai olhar a fatura, né? Deverá essa fatura ser emitida para o comprador ou para o tomador de serviço, que é aquele que recebe o serviço prestado. Ele analisando aquela fatura, bacana, isso é obrigado que o vendedor emita para o comprador. E aí o vendedor, né, ele pode receber pela compra e venda ou pela prestação de serviços
um cheque, uma nota promissória, uma transferência bancária, ou, se ele quiser, se for o que for, né? Se for o que for, ficou feio isso, né? Se for o pactuado entre as partes, uma duplicata. Tudo bem? Um título de crédito, que vai ser o quê? Porque o nome duplicata, a duplicação desta fatura, tá bom? Então, se a fatura é o resumo da nota fiscal, a duplicata é o resumo da fatura. Tudo bem? Então, o que a gente analisa aqui? Que a fatura é obrigatória e a duplicata é facultativa. Então, vejam aqui a nossa duplicata. Nós temos aqui, sigam a setinha aí, quem está emitindo essa duplicata, que é o comprador ou prestador de serviço, a assinatura dele aqui, ó, do emitente, e temos o sacado, né? É uma ordem de pagamento, lembra-se? Então tem a figura do sacado, que é aquele que vai pagar. Então tá aqui os dados dele, tá bonitinho. Temos aqui o número da fatura, estão vendo? É decorrente dessa fatura duplicata. O valor, o vencimento dessa duplicata. E temos aqui embaixo, não está dando para ver direitinho, a figura do aceite, tá? Que vamos tratar dela. Mas num primeiro momento, vejam bem que já está deixando claro aqui para vocês que tem aceite na duplicata. Muito bem. A nossa duplicata, ela gera duas posições jurídicas, tá? Ela é uma ordem de pagamento diferente das outras. A gente tem a ordem de pagamento, a letra de câmbio e o cheque até então. E nos dois casos, a gente tem três posições jurídicas: o sacador, o sacado e o beneficiário. Agora aqui, na duplicata, também é uma ordem de pagamento, mas temos apenas duas posições jurídicas, que é o sacador, que vai ser o credor. Então, o credor é aquele que emite a duplicata, que é, no caso, como nós vimos, né, o vendedor ou prestador de serviço. E temos a segunda posição jurídica, que é o devedor, que vai ser o comprador ou o tomador de serviço, do serviço prestado. Então vamos fazer um exercício mental aqui bem simples, tá? Vamos imaginar a empresa Pirelli, que vende roda, né? Que vende pneu, na verdade. Ela realiza aí uma transação com a Volkswagen. A Volkswagen fabrica o carro. E aí, para poder finalizar o carro, a Volkswagen precisa de pneus da Pirelli. Então entra em contato com a Pirelli e fala: Pirelli, me manda aqui, por favor, 50 jogos de pneu para a Volkswagen. Então a Pirelli é a vendedora e a Volkswagen é a compradora, certo? Aí a Pirelli vai fazer o quê? Encaminhar as mercadorias, e nesse ato aí ela vai encaminhar também a fatura, que é o resumo da nota fiscal. E aí ela combina com a Volkswagen a emissão da duplicata. Tudo bem? Vai emitir a duplicata, e aí a Volkswagen vai ser o quê? O devedor. Vai ser o comprador. Vai receber essa duplicata, analisar tudo bonitinho, né? Se o valor está correto, se os pneus chegaram, né? Geralmente junto com a duplicata chega o produto, né? Que os produtos estão de acordo com o que foi pactuado. E aí ela poderá aceitar e pagar esse título. Tudo bem? Muito simples a duplicata. No artigo 6º, vocês vão poder perceber que a remessa da duplicata deve ser feita em 30 dias pelo sacador. O que é a remessa da duplicata? É o ato do comprador emitir a fatura, emitir a duplicata e remeter ela para o seu devedor. Tudo bem? E aí, em mãos dessa duplicata, o devedor, o comprador ou tomador de serviço, aquele que recebe o serviço, ele vai ter que devolver a duplicata para o emitente, para o sacador. E aí, nesse momento, ele vai aceitar ou não a duplicata. Tudo bem? Então vamos supor lá, vamos voltar ao nosso exemplo. A Pirelli
emitiu a fatura e resolveu, junto com a Volkswagen, que emitiria também a duplicata. Então, ela terá 30 dias para remeter essa duplicata para a Volkswagen. A Volkswagen recebeu hoje, dia 6/12, uma duplicata da Pirelli. Aí ela vai aceitar ou não a duplicata. E aí vai pegar essa duplicata e devolver para a Pirelli. E a Pirelli, em mão desse título, vai até o banco, né, receber o pagamento da duplicata. Tudo bem? E aí qual que é o prazo de devolução da Volkswagen para a Pirelli? 10 dias. Muito bem. Agora, tomem cuidado com o que eu disse. Por quê? Porque eu disse no nosso exemplo que a Volkswagen ela vai receber a duplicata, vai aceitar ou não e devolver para a Pirelli. Tomem cuidado por quê? Porque, primeiro aí, acho que já está muito claro, existe sim a figura do aceite na duplicata. Então, quando o comprador ou o tomador de serviços recebe a duplicata, ele vai analisar ou não o aceite. Só que o aceite, gente, além da verdade, na duplicata, ele é obrigatório. O aceite é obrigatório. Professor, não estou entendendo então, porque se ele vai aceitar ou não, como é que é obrigatório? Vamos dar uma pausa aí, tá? Na memória. Eu quero que vocês fixem. O aceite na duplicata é obrigatório. E aí vocês devem comparar com a letra de câmbio. Na letra de câmbio, o aceite é facultativo, tá? Na duplicata, o aceite é obrigatório. Me explica, Fábio, então, por que ela é obrigatório? Muito simples, gente. Ela é obrigatória, o aceite, mas não é um preceito absoluto. Está escrito aqui para vocês. O aceite é obrigatório, mas não é um preceito absoluto. Por quê? O que isso quer dizer? Quer dizer que se os pneus que a Volkswagen comprou da Pirelli tiverem chegado no prazo pactuado, o valor da duplicata está certinho e os pneus não têm nenhum defeito, ela é obrigada a aceitar o título. Vocês lembram lá, por exemplo, na letra de câmbio, quando o sacado recebe a letra, independentemente se ele tem uma dívida ou não com o sacador, independentemente de qualquer relação jurídica ou de qualquer situação fática, ele vai aceitar ou não o título. Ele não é obrigado. A lei não vai punir o sacado na letra de câmbio pelo não aceite da letra de câmbio. Tudo bem? Então deixa a letra de câmbio lá agora. Vamos para a duplicata. Aqui, se a mercadoria vier ok, se o valor vier ok, se o sacador não, né? Se o tomador, o comprador, o devedor, que é a nossa figura jurídica aí, né? Recebeu a duplicata e não deu aceite, a lei irá puni-lo. Por isso que o aceite é obrigatório, tá bom? Agora, por que o aceite é obrigatório, mas não é um preceito absoluto? Então, em primeira análise, eu sou obrigado a aceitar, tá? Quando que eu vou poder não aceitar? Aí é outra história. Quando? Tem situações em que eu não sou obrigado a aceitar. Lá na letra de câmbio é uma opção. Fica a meu critério aceitar ou não. Aqui não. Aqui eu tenho que aceitar, só não vou aceitar quando a lei determina. E quando que a lei determina? Artigo 8º da Lei 5474. Então, ó, o comprador só poderá deixar de aceitar a duplicata por motivo de, olhem lá, avaria ou não recebimento das mercadorias, quando não expedidas ou não entregues por sua conta e risco. Então, a bem da verdade é que chegou a duplicata, mas não chegou, por exemplo, os pneus da Pirelli. Falou, uai, eu vou aceitar a duplicata, sendo que a mercadoria não chegou, tá? O não recebimento das mercadorias é motivo para não aceitar.
Ou ainda avaria. O pneu chegou rasgado, o pneu chegou empenado, o pneu chegou manchado, qualquer tipo de avaria na mercadoria. Tudo bem? Item 2. Vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias devidamente comprovadas. Então chegou a duplicata, chegaram os pneus, mas veio com uma diferença na qualidade. Então eu tinha pedido um pneu Pirelli num diâmetro X e chegou num diâmetro Y menor do que eu tinha pedido, ou espessura, tá? Ou qualquer outro defeito aí na qualidade. Tudo bem? Eu tenho um motivo claro para não aceitar duplicata. Então, quando eu devolver a duplicata sem aceitar, dentro daquele prazo de 10 dias, aí eu vou emitir uma declaração, tá? Para o meu vendedor, para o sacador, informando que a duplicata não foi aceita. Por quê? Porque veio numa qualidade diferente, ou não recebi o produto, tá? Ou ainda aí com relação ao item 3, divergência nos prazos ou nos preços ajustados. Então suponhamos que a nossa fatura lá estava correta, tá? No valor de 150 mil reais pelos 50 jogos de pneu. Só que a duplicata veio no valor de 160, 170 mil reais. Ou então tínhamos estipulado um prazo de 90 dias para o vencimento da duplicata e ela chegou com vencimento de 60 dias. Então qualquer um desses itens, qual que é a obrigação do devedor, tá? É emitir uma declaração para o comprador, para o sacador, informando o motivo pelo qual a duplicata não foi paga. Porque a duplicata não foi paga. Não foi paga não, desculpa. Pelo motivo pelo qual a duplicata não foi aceita, tá? Se ele não tiver embasado por nenhuma dessas 3 situações aí, ele é obrigado a aceitar a duplicata. Então, que por um lado, a letra de câmbio, o aceite é facultativo, na duplicata, o aceite é obrigatório, mas não é um preceito absoluto. Tudo bem? Muito bem. E a prescrição da duplicata, não tem muita dúvida aí, tá? Só tem 3 prazos, porque são 3 situações diferentes, mas a prescrição é simples, tá? É decorativa. A pretensão é a execução da duplicata prescreve. Então está falando de prescrição aqui para executar a duplicata. Contra o sacado e respectivos avalistas, em 3 anos contados da data do vencimento do título. Então, o sacado é quem, gente? É o meu devedor, tá? É o tomador de serviço, é o meu devedor. Então, contra ele e os respectivos avalistas dele, então, de repente, lá a Volkswagen tem um avalista, tá? Prescreve em 3 anos, contado da data do vencimento do título. Não tem segredo, não. Contra o endossante e seus avalistas, em 1 ano, contado da data do protesto. Então, vejam bem, se eu estou com um título de crédito aí, que já foi endossado, então, eu tenho uma data de prescrição aí de 3 anos em relação a quem deveria ter pago a duplicata, que é o devedor principal, o sacado. Agora, com relação ao endossante, tá? Qualquer endossante que tenha chegado até mim, é título, é de apenas 1 ano a prescrição. E item 3, qualquer dos cobrigados contra os demais em 1 ano, contado da data em que haja sido efetuado o pagamento do título. Então aí é de cobrigado para cobrigado. Então suponhamos que eu sou o avalista o avalista da Volkswagen, do sacado, tá? E aí tem um endossante e depois outro endossante. E aí, por fim, uma pessoa que recebeu a duplicata. Então, o que acontece? A pessoa, em vez de cobrar do devedor principal ou do avalista, cobra de quem? Cobra de um desses endossantes.
Aí o endossante vai fazer o quê? Paga, tá? Paga a duplicata. E aí esse endossante revoltado, ele quer receber de alguém. Aí ele, como co-obrigado, vai cobrar de outro co-obrigado. Suponhamos que ele vai cobrar do avalista da Volkswagen, do devedor principal. Então é de co-obrigado, endossante, para outro co-obrigado, que é o avalista. Então entre co-obrigados o prazo é de 1 ano, tá? A prescrição, contado da data em que foi efetuado o pagamento do título. Então, se ele pagou o título hoje, o endossante pagou o título hoje, dia 6/12, ele vai ter até dia 6/12 do ano que vem para executar do avalista ou qualquer outro co-obrigado aí no meio desse caminho, tudo bem? Muito bem. Gente, acabou, tá? Direito cambiário aqui. Acabamos duplicata. Qualquer dúvida com relação ao duplicata, entre em contato, tá? Fábio, o que de mais importante do duplicata eu devo ficar atento para a prova? Basicamente, gente, que trata-se de um título não causal, tá? Fiquem muito atentos, que trata-se de um título causal. Fiquem muito atentos a isso, tá? Fiquem atentos ao fato de ser um título causal. É o que separa as duplicatas dos demais títulos de crédito, principalmente dos que são uma ordem de pagamento, tá? É o fato de ser um título causal. Eu só posso extrair uma duplicata de uma compra e venda mercantil ou de uma prestação de serviços. Muito bem, para finalizarmos aqui bem rápido também, nosso vídeo já está grande, falar das sociedades não personificadas, tá? Quais são as sociedades não personificadas? Já falamos um pouco dela em sala. Falamos da sociedade em comum e falamos um pouco da conta em participação. Quero destacar aqui apenas o quê? Por que são sociedades não personificadas? São aquelas que não têm pessoa jurídica, tá? Cada uma vai ter um motivo porque não é pessoa jurídica. Vamos falar primeiro aí da sociedade em comum, que está entre os artigos 986 e 990 do Código Civil, tá? A sociedade em comum, ela não é personificada porque ela não tem registro, ou seja, os atos constitutivos dessa sociedade não foram levados ao órgão competente, tudo bem? Não foram levados ao órgão competente, então ela não tem personalidade jurídica, tá bom? Os sócios dessa sociedade em comum, eles vão poder ter responsabilidade limitada? Claro que não. Se a sociedade não tem registro, a lei não vai proteger, tá? Então a responsabilidade deles é ilimitada. Ou seja, Fábio, esqueci o que é responsabilidade limitada. Responsabilidade limitada quer dizer que, caso seja cobrado qualquer valor por uma realização aí, né, decorrente da prática do objeto social desta sociedade, se você for cobrar qualquer coisa dos sócios, você pode adentrar o seu patrimônio pessoal, tá? Não existe limitação. Ah, Fábio, então a sociedade limitada, nos sócios da limitada, eu não posso adentrar o patrimônio pessoal de cada sócio. Eu tenho que ficar restrito ao patrimônio da sociedade. Exatamente. Aqui não. Aqui você pode entrar no patrimônio pessoal do sócio, tá? O que é o patrimônio especial dentro da sociedade em comum? Gente, se a sociedade não foi levada a registro, eu não consigo o quê? Colocar nada em nome da sociedade. Então, via de regra, quando a sociedade ela tem registro, ela é personificada, você coloca o carro em nome da empresa, você coloca seu estabelecimento, né? Se o imóvel em que está o estabelecimento, ele não for alugado, ele for da empresa, então você coloca o imóvel em nome da sociedade, você coloca outros itens em nome da sociedade. E isso quando a sociedade tem registro. Aqui, como a sociedade não tem registro, eu não tenho como colocar nada em nome da sociedade, nada em nome do empreendimento. Então, o que é o patrimônio especial? O patrimônio especial é tudo aquilo que eu consigo observar que faz parte da atividade, embora não esteja no nome da sociedade, esteja no nome de terceiros.
Então, via de regra, o que acontece? Tem lá o carrinho em que eu utilizo para a atividade. Mas ela tem o nome da atividade? Não. Tem nome, por exemplo, de um dos sócios. Então vamos lembrar lá da sorveteria Esquimó, né? O carro serve para buscar e levar sorvete, para buscar e levar mercadorias para fazer sorvete. Então qualquer pessoa consegue reconhecer naquele carro como da atividade. Tem até a logomarca nele. Então ele faz parte do patrimônio especial. Todo equipamento utilizado para atividade, embora não esteja no nome da sociedade, vai ser o que? Patrimônio especial. Tudo bem? É isso. E o que é o benefício de ordem? Amigos, se eu vou executar os sócios, tá? Por qualquer tipo de atividade relacionada ao empreendimento, então, exemplo básico aqui. Eu comprei o sorvete da Esquimó. O sorvete estava danificado, eu passei mal, fui hospitalizado. Eu quero, além do pagamento de tudo que eu gastei no hospital, uma indenização. Aí eu entro com uma ação na justiça para conseguir esse valor aí, tá? Aí ganhei a ação, chegou na fase de executar. O que eu vou executar? Como existe benefício de ordem na sociedade em comum, primeiro eu vou atrás do que? Desse patrimônio especial. Então eu vou atrás do carro, que eu sei que é da Esquimó, eu vou atrás dos congeladores, do computador, tá? Agora, se tudo isso aí não foi suficiente, tá? Para eu sanar o meu crédito, aí eu vou atrás dos sócios, porque a responsabilidade é ilimitada. Tudo bem? Então existe benefício de ordem. Primeiro, executa-se o patrimônio especial. Seguidamente, não saciado o crédito, vou atrás dos sócios. Agora o sócio contratante, já falamos dele algumas vezes. Aquele que contrata pela sociedade. É aquele que realiza o negócio jurídico perante terceiros. Ele vai ter o benefício de ordem? Ele vai ter o direito de falar: primeiro vai atrás do patrimônio especial, depois você vem atrás de mim? Não. O sócio contratante, ele perde o benefício de ordem, tá? É como se fosse uma punição da lei por aquele que contratou em nome da sociedade, não está registrado, tá? Não ter se precavido aí de ter feito o registro. Então, aquele que contrata pela sociedade, o sócio contratante, ele pode ser executado juntamente com o patrimônio especial. Ou ele pode ser executado até antes, tá? Então, eu vou direto no patrimônio daquele sócio ali que é o contratante. Eu posso fazer isso, tá? E agora, algo muito importante também, que é provas dos terceiros e dos sócios. Que provas, Fábio? Provas para provar a existência da sociedade. Então suponhamos que aconteceu esse caso aí do sorvete estragado que me levou ao hospital e eu quero ser ressarcido e ser indenizado. Eu entro com a ação, tá? E aí eu coloco lá: sorveteria Esquimó, situada na rua tal, no bairro tal, em Mato Verde. Aí os sócios me chegam lá falando: desculpa, você não pode entrar com essa ação porque essa sociedade nem existe. Nem existe. Aí eu vou ter que provar a existência dela, tá? Então é disso que eu estou falando, de provar a existência da sociedade. Os terceiros, como que eles podem provar a existência da sociedade? Eu posso colocar, gente, no processo qualquer papel, qualquer documento, qualquer prova, qualquer testemunho admitido em direito, tá? Qualquer prova admitida em direito é possível para que terceiros provem a existência da sociedade. Então, que eu tirei fotos do estabelecimento,
se eu conseguir qualquer tipo de recibo do sorvete, eu conseguir uma foto do carro com a logomarca, eu consegui uma testemunha que esteve comigo no dia e atesta que lá tinha uma sorveteria. Tudo isso é válido. Agora os sócios, para que eles podem provar que existe ou não a sociedade, tá? Suponhamos que os sócios brigam, um lesa o outro, desaparece com todo o dinheiro, e aí aquele prejudicado quer acionar esse sócio na justiça para receber o que é devido. Aí qual que é na contestação, o que o outro sócio vai falar? Prova que essa sociedade existe. Eu nem sei do que ele está falando. Não teve contrato, não teve nada. E aí? Aí que tá, amigos. Porque qualquer um dos sócios não vai ter o mesmo benefício que os terceiros. Ele só poderá provar a existência da sociedade através de documento. Tudo bem? Através de documento. Então, os terceiros podem provar por qualquer prova em direito admitido e os sócios só podem provar a existência da sociedade mediante documento. Então, qual que é a dica do professor aqui agora? Se você for fazer uma sociedade com qualquer pessoa, tá? E vocês aí não têm a pretensão de se registrar desde o começo, pelo menos entre vocês dois sócios, assinem o contrato. E aí você se resguarde com a cópia, né, desse contrato. Por quê? Porque depois, se você levar o cano, né, nunca registrou a sociedade, mas ela gerou dinheiro e o meu sócio me deu o golpe. E eu quero provar a existência da sociedade, você só pode provar por documento, tudo bem? Artigo 986 entre o 986 e o 990 do Código Civil. Dê uma olhadinha nesse artigo. Fábio, de tudo isso que você falou aí, o que você indica para a prova? No primeiro momento aqui, apenas saber que a sociedade em comum não é personificada, é uma sociedade não personificada. Mas agora vocês conhecem a sociedade em comum, tá? E a contraparticipação, a mesma coisa. Importante saber que ela é não personificada, tudo bem? E por que ela é não personificada? É pelo mesmo motivo lá da incomum, porque não levou os atos a registro? Não, tá? Aqui é diferente, não veremos. Veremos primeiramente que nós temos dois sócios. O sócio ostensivo, que é aquele que vai praticar o objeto social, e ele se obriga perante terceiros. E temos o sócio participante, aquele que não pratica o objeto social, e obriga-se, e não obriga-se perante terceiros, tá? Então ele não pratica o objeto social e ele não se obriga perante terceiros. Ele apenas se obriga perante o sócio ostensivo. Então nós temos o ostensivo. O que é ostensivo? É ostentar. É aquele que aparece, tá? Então a gente tem um sócio ostensivo que ele pratica o objeto social e se obriga perante terceiros. E tem um sócio participante. Ele não se obriga perante terceiros, ele não pratica o objeto social, ele só se obriga perante o sócio ostensivo. Então vamos dar um exemplo aí. Suponhamos que eu resolva construir um prédio, ou melhor, um condomínio. E aí nesse condomínio vão ter 3 prédios. Aí eu faço toda a estrutura do condomínio e tudo, realizo o primeiro prédio, realizo o segundo prédio e quando chega no terceiro prédio, acabou meu dinheiro. Então eu estou com um problema. Então eu procuro quem? Procuro um sócio participante. Aí eu firmo com ele o que? Um contrato de sociedade em conta de participação, em que eu vou realizar todo o objeto social. Qual que é o objeto social? Construção de um prédio. E aí eu vou me obrigar com terceiros, porque eu vou ter que comprar material de construção, eu vou ter que contratar junto com pessoas que queiram vir para o condomínio, e o participante ele vai o quê? Ele vai responder diante do pessoal que me vendeu material de construção? Não.
Ele vai se obrigar perante as pessoas que vão comprar os apartamentos no meu prédio? Não. Com quem que ele vai se obrigar? Apenas comigo. E qual que é a vantagem dele participar desse empreendimento? Qualquer tipo de vantagem financeira. Então eu posso falar com ele, ó, com relação ao prédio que você está investindo, eu vou te dar 5%, 10% de todos os aluguéis ou de todas as vendas dos imóveis. É isso. A forma, isso aí nem está aparecendo na sociedade, concordo. E é o que a maioria da doutrina também diz, tá? Que isso aí deveria ser tirado do Código Civil, como sociedade, tá? A bem da verdade, a participação ela é apenas um empreendimento entre duas partes. Tá um contrato aí de participação mesmo. Só que aí criou-se, né, essa figura societária de é, sociedade em conta de participação ou conta em participação, tá? Tá aí entre o artigo 991 e 996. Mas e aí, Fábio, por que é uma sociedade não personificada? Vocês repararam bem a estrutura da sociedade? Teria como ela ser personificada? Não, né? Então, o fato é que nem precisa de um contrato. A própria lei dispensa qualquer formalidade para a formação dessa sociedade, tá? E, por mais, olhem aqui a letra D, o contrato registrado não confere personalidade jurídica. Então, mesmo se eu criar formalizar um contrato, que a lei não exige, e pegar esse contrato e levar a registro, eu vou ter personalidade jurídica? Não. Então vocês não vão encontrar por aí o que? Registro, tá? Na junta comercial ou em qualquer outro lugar com relação a uma sociedade em conta de participação, tá? Mas ela existe, tá lá no 991 ao 996, batam o olho lá também. E para prova, saibam que trata-se de uma sociedade não personificada. Tudo bem? E para finalizarmos, a sociedade limitada. Eu trouxe aqui tópicos importantes para a prova. O que é que eu vou querer de vocês, então, que vocês saibam na prova com relação à sociedade limitada? Bom, primeiro eu quero que vocês saibam que sobre a contribuição dos sócios para a integralização de suas cotas sociais. Então vamos lembrar aí o que é a sociedade limitada. Lembra da sorveteria Esquimó maravilhosa que é o grupo, né, de sociedades limitadas fez pra gente lá no auditório, e lá elas disseram que a sociedade limitada é a estrutura no qual os sócios se reúnem, tem um capital que eles integralizam, e é esse capital que vai responder pelas atividades praticadas. Então, se de repente eu comprei do fornecedor e aí eu não consegui pagar, tá, espontaneamente, eu não entreguei um cheque, eu não paguei a duplicata, eu não paguei com nota promissória, não paguei de jeito nenhum. Em última análise, como que o meu fornecedor vai conseguir receber? Pegando o capital social. Ele consegue entrar no patrimônio dos sócios? Não. Por isso a sociedade é limitada, tá? E com relação a esse capital que é integralizado, como é que se dá a contribuição? Se dá a contribuição em dinheiro. É isso que eu quero que você se atente. Por que, Fábio, que você quer que eu me atente com isso? Porque nas sociedades não empresárias, ou seja, na sociedade simples, eu consigo integralizar meu capital social através da prestação de serviços. Não entendi, Fábio. Vou explicar. É feita uma análise, isso na sociedade simples, tá? De quanto que vale uma hora, por exemplo, de serviço. Uma hora de serviço equivale a 50 cotas sociais. Ok. Então, eu me comprometo a trabalhar X horas para que seja, então, através dessa análise aí, de quanto que vale a hora de serviço em cotas, então, eu vou trabalhar X horas para integralizar X reais, o equivalente a X reais nessa sociedade. Então, é possível que a pessoa pague o seu capital através de serviços. Isso lá na sociedade simples. Na sociedade limitada, tem que ficar claro para vocês que a contribuição do sócio só pode ser feita em dinheiro.
não pode ser feita em prestação de serviço. Por favor, anotem isso aí, importante para a prova. Muito bem. Trata-se de uma sociedade empresária, tá? Lembra-se lá do que é a sociedade empresária e qual que não é? Empresária é aquela que praticar uma atividade empresária. 966 caput, tá? E quem é que não vai ser uma sociedade empresária então? Aqueles que praticam o alice, o parágrafo único, não é isso? As sociedades simples, então, são sociedades não empresárias, tá? Assim como as cooperativas. Então, fiquem atentos a isso. A sociedade limitada é empresária, diferentemente do que são as sociedades simples e as cooperativas, que não são empresárias. Muito bem. Responsabilidade solidária pela integralização do capital social. Então, o que acontece? Eu, ao firmar uma sociedade limitada, eu respondo solidariamente com os meus sócios em relação à integralização do capital. O que isso quer dizer? Todos têm o dever de integralizar suas cotas, tudo bem, e responde solidariamente os outros sócios pela integralização do capital. Então, suponhamos que eu fui lá, integralizei 50 mil reais. E aí meu outro sócio, meu único outro sócio, também deveria integralizar 50 mil reais. E aí o que ocorre? A gente está firmando compromisso, trabalhando, executando o objeto social e continua meu sócio sem integralizar a parte dele. Então, no mundo real, só tem 50 mil reais, que foi o que eu integralizei. Meu sócio não integralizou. E aí a gente faz uma dívida de quanto? De 100 mil reais. 100 mil reais. Então, o que vai acontecer? A parte, credora vai vir executar e vai ver que só tem 50 mil reais de 100. E aí isso gera um problema muito grande na sociedade limitada, porque ela é limitada a partir do momento em que se integralizou o capital. Se não integralizou, aí o sócio não pode dar uma de João sem braço, tá? Aí eu vou poder executar sim os sócios. E pior, mesmo aquele sócio que já integralizou, ele responde o quê? Solidariamente pela integralização do capital. Então, na verdade, deveria cobrar do meu sócio lá, que não integralizou. Mas ele pode cobrar de mim, que já integralizei, porque a responsabilidade é solidária. E aí eu vou ficar prejudicado? Eu que entre com a ação de regresso depois, tá? Mas a responsabilidade pela integralização do capital social é solidária para todos os sócios. Fábio, eu ainda não entendo muito bem o conceito de integralizar o capital social. O que é integralizar, meus amigos? Integralizar é você realmente tornar aquele dinheiro disponível. É você pegar o dinheiro que você fala no contrato social que tem à disposição dos credores e deixar lá disponível numa conta, para que o credor venha e pegue quando necessário. Tudo bem? Integralizar isso é efetivamente pegar o dinheiro, tirar da sua pessoa física e jogar na pessoa jurídica. Tá? Muito bem, próximo tópico aí. Se houver omissão legal, serão regidas pelas normas utilizadas pela sociedade simples. Então, tudo aquilo que você não encontrar no Código Civil, no que trata lá da sociedade limitada, você pode procurar na sociedade simples que você vai achar. Então, na omissão legal, eu busco a sociedade simples. Então, como eu já disse algumas vezes em sala, se você for procurar lá na sociedade limitada como que deve ser realizado o contrato social da limitada, você não acha. Onde que eu vou achar como deve ser feito o contrato social? Lá na regra da sociedade simples, aplicada à sociedade limitada. Tudo bem? E por fim, para finalizarmos tudo hoje, nosso trabalho, a omissão da expressão limitada no nome empresarial acarreta efeitos para fim de responsabilidade do sócio. Então lembram-se da importância do nome empresarial? E qual que é um dos princípios mais importantes? O princípio da veracidade. O nome empresarial, ele deve
ter veracidade com a realidade da sociedade. Então, se eu estou colocando lá que é limitada, a responsabilidade é limitada. Agora, se eu não coloquei no nome empresarial o limitada, eu omiti a limitada, o que vai acontecer? Vai acarretar efeitos de responsabilidade no sócio. A mera ocultação da expressão limitada, seja abreviada assim ou por extenso, os sócios vão responder ilimitadamente pelas atividades, tá? É o que a lei determina. Então, tem que haver veracidade. Não pode esquecer de colocar lá o nome, a expressão limitada, sobre pena de acarretar efeitos para fim de responsabilidade do sócio. Então, a sociedade é limitada, né? O projeto dela é que ela fosse limitada, que os sócios não tivessem o patrimônio atingido. Mas se no nome empresarial você ocultou a expressão limitada, você perde esse benefício, tá? Gente, por favor, sobre limitada é o que mais importante vai cair na prova, é isso aqui. Então, por favor, se atentem bastante a tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, tá? Se atentem bastante, tá? Muito bem, encerramos por aqui. Ficou um vídeo aí tanto quanto grande, mas de conteúdo não tem muita coisa, tá? Até porque eu acabei repetindo muita coisa do cheque. Meia culpa, tá? Minha culpa. Mas é isso aí. Lembrando que vocês ainda têm até a prova, né? Toda a liberdade de entrar em contato com o professor e tirar as dúvidas, tá? Espero que o vídeo tenha sido muito válido aí. E encerro por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Estudem, tá? Com calma, sem desespero. Nossa prova tá tranquila. E espero que os outros professores também não estejam aí sendo pedantes com vocês, tá? Forte abraço.